e untar a forma. Vou bater o bolo. Sempre no liquidificador a gente começa pelos líquidos, tá? Então, vou bater um bolo hoje um pouquinho diferente, que é um bolo de gelatina. E tem a receitinha aí. Eu escolhi uma gelatina, eu vou deixar essa gelatina aqui, olha. Dissolver o meu leite, eu tinha deixado o leite quente, que vai estar morno agora, né? Porque eu fiquei aqui 10 minutinhos falando. Então, você dissolve a gelatina. Pode ser a gelatina do sabor que você quiser. Isso aqui, gente, vai saborizar o bolo, tá? Então, vai saborizar, deixa um gostinho maravilhoso e pode ser uma novidade muito legal aí. Por exemplo, você faz um bolo desse que eu tô fazendo aqui, com massas de morango e joga uma calda de chocolate em cima e pode vender como um bolo sensação, por exemplo, né? Então, vamos começar com os líquidos. Aqui eu vou colocar óleo, então eu tenho 120 ml de óleo, ó. O meu medidor é esse, tá? Então aqui vem marcado a quantidade e agora eu não erro mais, porque eu vou falar de verdade para vocês, existem inúmeros tamanhos de xícaras, então xícara de chá pode ser uma para mim, pode ser outra para você, né? Então aqui tem vários e isso aqui é necessário você ter aí na cozinha. Então eu vou colocar todos os líquidos, vou colocar os ovos. Leiam aí, todos os ingredientes estão em temperatura ambiente, tá bom? Ele tem que ficar fora para dar um crescimento. Eu vou trazer muitas receitas na apostila de liquidificador, que é rápido, não tem ponto, né? Quando a receitinha é de batedeira, existe ponto do ovo, ponto do creme, da manteiga. Aqui não tem ponto. Coloco o açúcar, sempre o fermento por último. E aqui eu começo adicionando a minha farinha, tá? Então eu aqui coloco um pouco, vou bater e depois eu coloco outro pouco. Então segura um pouquinho aí que vai fazer um barulhinho. Ó, tá líquido ainda, né? Então a gente vai adicionando aqui o restante da farinha, ó. Dá para colocar tudo. E se o liquidificador for daqueles mais fraquinhos, vai colocando aos poucos para não forçar muito a sua máquina, tá? Para que não queime. Agora, o liquidificador fica com um pouquinho mais de dificuldade de bater. Aqui é importante, ó, você parar e vir aqui com a espátula e desgrudar toda a farinha que fica aqui, ó, para que na hora que você for colocar na forma, ela desça, tá bom? Então, massas de liquidificador são massas mais líquidas mesmo, tá? Não são massas densas, aquelas massas mais grossas. Lá no Segredos de Bolo de Cenoura, eu coloco lá tudo sobre as massas, tá? Então, tem uns segredinhos lá. Então, vou bater de novo. Parei. Vou colocar o meu fermento agora. Coloquei tudo. Eu bato de novo. O mais importante que eu quero que vocês aprendam comigo é justamente a diversidade que dá para você fazer. Se eu não colocasse a gelatina aqui de morango, eu poderia colocar uma de framboesa e pedacinho de framboesa, geleia de framboesa em cima, eu poderia fazer de maracujá, poderia fazer de muita coisa. Então, o que acontece? Vocês vão utilizar sempre a massa base. A massa base, você pode substituir o leite por suco, e aí já virou outro bolo, concorda? Pode colocar um suco de abacaxi, um suco de maracujá, um suco de goiaba. Então, você substitui o leite por suco. Bia, qual a diferença na substituição de leite, água e suco? Na apostila tá falando, mas eu já vou te contar, tá? Praticamente no sabor não tem diferença. Tem a maior diferença que dá são nas proteínas, tá? Porque o leite tem proteína e gordura e a água não. Porém, o resultado final com a água sai muito mais barato. Olha, aqui eu já tenho a massa. Eu vou colocar na minha forma. Então, ó, eu coloco e eu vou... Aqui já tá a medida certa, estão vendo? Não adianta falar, eu quero dobrar a receita, quero fazer meio. Tem que fazer conta,
tá? Não existe isso, tirem isso da cabeça, alunos. Não existe isso, vou aumentar a quantidade de ovos. Não. A gente não tá fazendo quindim, né, para aumentar a quantidade de ovos. A gente precisa aumentar a quantidade de todos os ingredientes, se você quiser dobrar a receita, né? Não tem problema nenhum fazer 2 receitas e pode sim o bolo esperar na forma antes de ir pro forno, tá? Só que, observe, lá na onde você compra o fermento, ou no site do fermento, tem escrito se a ação do fermento é imediata ou se a ação do fermento só acontece quando ele vai para o forno. Eu sei te dizer que o da Dr. Oetker, ele só começa a agir quando vai para o forno. Os demais ainda eu preciso dar uma pesquisada, eu esqueci de pesquisar isso para vocês, tá? Então essa é a nossa massa rosa, né? Olha que linda que fica. Observem aqui, olha, que eu tenho aqui 2 dedinhos, ó, tá? 2 dedinhos aqui para o crescimento. Então, é o limite. Você precisa ter aqui, ó, 2 dedos para o crescimento. Porque se ele crescer e ficar redondinho aqui, é certeza de que ele não vai cair da forma. Olha a massa. Tá? Então, precisa ter aí de 2 a 3 dedos no máximo. Como eu falei, essa forma tem 10 centímetros, então uma forma alta. Ele não precisa crescer até 10 centímetros, porque se eu for colocar uma cobertura de raspa de chocolate, de geleia de morango, ou qualquer coisa do tipo, vai atrapalhar na hora da embalagem, tá? Olha como a massa fica cheia de furinhos. Olha, a massa fica toda furadinha. É uma massa bem gostosinha. Agora vai pro forno e a gente vai bater o segundo.